Bom dia, bom dia, Pai do Senhor, povo lindo de Deus, oh glória, o pessoal tá pontual demais, hein? É assim que é bom, glória a Deus. Bom dia, Anselmo, Deus abençoe os irmãos. Diaconisa, Felipe Santiago, Adriana, Deus abençoe os irmãos, hein? A Daiane, Luziene, graças a Deus, Pastor Edilce, Pastor Ednilce, todo mundo online já, ó. Graças a Deus. Irmã Terezinha Souza. Glória a Deus. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Samarone. Deus abençoe. Já estamos na lição 9, irmãos. Olha como que passou rápido. Já 9, é a 9ª live de EBD que a gente está fazendo aqui. Passando muito rápido, nossa. Dando um tempinho aí só para os irmãos entrarem, tá? Ainda é 9h01. Karina, bom dia. Deus abençoe. Luziane, tá passando rápido. 9º domingo, né? Fora os de Santa Ceia que a gente não tem, né? Tá voando o tempo, voando. Amém, graças a Deus, que bom. Terezinha. Ó, Alice. Vó Alice tá na área, glória a Deus. O áudio tá bom? Obrigado, Karina. É isso aí. Graças a Deus pela vida dos irmãos. 9h02. Já entraram aí bastante irmãos. Eu creio que vai entrar mais em nome de Jesus. Nossa irmã Elina, conversei com ela ontem, já tá melhorando, né? Graças a Deus ali ela tava com Covid-19. Pai do Senhor Edgar, nos abençoe. Letícia, Pai do Senhor, abençoada. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos orar, enquanto a gente vai orando, vai dando tempo para mais alguns irmãos estarem se conectando conosco aí, tá bom? Então vamos fazer uma oração. Deus Altíssimo e Poderoso, te louvamos e te bendizemos pelo fôlego de vida, por mais esse dia que se inicia, e nós estamos começando esse domingo da melhor forma que poderíamos começar, né, Senhor? Estando reunidos na Tua presença para Te conhecer um pouco mais. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor derrame sobre nós a sabedoria que vem do alto, de forma que nós possamos ser ministrados nessa manhã de uma forma clara, de uma forma objetiva, que todos possam ser edificados, possam conhecer-Te um pouco mais, inclusive eu, que o Teu Espírito Santo venha nos ministrar. Que eu seja um canal, Pai, mas que os meus irmãos venham participar, dando aí o seu ponto de vista, a sua reflexão e acrescentando na aula de hoje. Que o Senhor abençoe a todos que já estão conectados, aqueles que no decorrer da aula vão se conectar, aqueles que não poderão estar conosco nessa live, Pai querido, por algum motivo de força maior, que a bênção, a graça e o favor do Senhor alcance eles também. Que o Senhor nos dê uma aula produtiva e que tudo aqui, Senhor, seja de acordo com a Tua palavra, sem tirar e nem acrescentar, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa manhã e que tudo seja para louvor da Tua glória. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória! Vamos começar então? Pai do Senhor, irmã Inês. Então a aula de hoje é
o mistério da unidade revelado, né? Eu tenho certeza que os irmãos já sabem qual que é o mistério revelado. E como eu tenho essa convicção, eu vou pedir para os irmãos colocarem aí nos comentários qual é o mistério revelado. Vamos ver se alguém já pegou aí, porque a gente já deu uns spoilers aí nas aulas anteriores. A gente já deu uma adiantada aí em algumas informações sobre isso. Então eu gostaria que os irmãos colocassem aí nos comentários qual é o mistério revelado. Eu vou ler aqui o texto áureo, vou ficar de olho nos comentários aqui. Noutro tempo não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Pai do Senhor, irmã Sandra. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Que mistério é esse que esteve oculto e que foi revelado? Quem é que vai me dar essa resposta aí nos comentários, hein, irmãos? Já é para os irmãos já acordar já a milhão nesse domingo aí. Vou fazer a leitura bíblica em classe aí, para dar tempo dos irmãos pensarem e tomar coragem de colocar aí nos comentários, hein? Vamos ver. Pera, tá funcionando meus comentários. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Tô fazendo a leitura bíblica, tá, irmãos? Esqueci de mencionar aqui, Efésios 3, do 1 ao 13, tá? Perdão. Voltando, então, ao versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Olha lá, a irmã Sandra foi a primeira corajosa, hein? A salvação e a vida eterna. É isso, mas essa frase está incompleta, irmã. Tem mais alguma coisa aí. Vamos lá. A saber, versículo 6, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Presta atenção que eu já estou respondendo a pergunta, hein? Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Jesus Cristo? Não, Letícia, não é. Ele tá envolvido, mas não é. Não é esse o mistério que esteve oculto. Bom dia, Thay. Deus abençoe. Mas vamos lá, irmãos, pode tentar. Vai falando aí que isso aí é para os irmãos ir acordando aí. E vamos lá, vamos participar. Nenhuma resposta está errada, só está meia certa, tá bom? Vamos lá. E demonstrar a todos qual seja, versículo 9, hein? E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. O Samarano colocou aqui, peraí, vamos ver. O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado
aos apóstolos e profetas. Tá, mas qual é o mistério revelado? Qual é o mistério revelado? É isso que eu quero saber. Qual é o mistério que esteve oculto? Qual é o mistério? Essa é a pergunta dessa escola dominical. Qual é o mistério? O mistério... Mariana! É isso aí, irmãos. Vai com a Mariana. Esse é o mistério. É que os judeus e os gentios seriam um único povo. Esse é o mistério que esteve oculto desde o princípio. E já foi dado várias dicas na palavra acerca desse mistério, inclusive no Antigo Testamento. Tem vários spoilers, vários versículos que dão spoiler deste mistério que estava oculto e que só foi revelado de fato e confirmado no Novo Testamento, né? Mas é isso aí que a Mariana falou. Por isso que eu falei que a irmã Sandra não estava errada e nem a irmã Letícia. Porque os judeus e os gentios seriam um único povo. Através de quem? De Jesus Cristo, que tem o ministério da reconciliação, de reconciliar a humanidade com Deus, né? Um só povo. Foi aulas anteriores que nós fizemos. E a irmã Sandra tinha colocado alguma coisa também sobre... Deixa eu lembrar aqui a resposta da irmã Sandra, só para a gente confirmar aqui o que eu havia dito, que ela não estava errada, estava meia certa. A salvação e a vida eterna. É a salvação e a vida eterna, mas para todos, para os judeus e para os gentios, né? O mistério que esteve oculto, nós vamos ver aqui no decorrer da aula, é a igreja. A igreja é o mistério que esteve oculto, ok? Glória a Deus aí, Deus abençoe os irmãos pela participação. Não é para ficar com vergonha de participar não, viu, irmãos? Vamos participar, porque aí a aula fica mais legal. Então, versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor, Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Então, vamos lá. O objetivo geral da aula de hoje é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos, tá? Então, esse é o objetivo geral da aula de hoje. Em 3 tópicos, nós vamos estar separando esse objetivo, né, subdividindo ele no seguinte. Primeiro, nós vamos explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, que foi o que a Mariana nos falou aqui agora há pouco, e expor como e quando Deus revelou o mistério ao apóstolo e aos profetas. Nós também vamos ver isso na Bíblia, né? Porque a gente não tá dando essa aula aqui para falar do que eu penso e do que eu acho. Nós estamos aqui para mostrar para os irmãos na palavra, né? Então nós vamos entender como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas, e nós vamos ler versículos que respaldam a aula de hoje. Pai do Senhor, missionária Celina. E o terceiro subtópico vai falar sobre que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno, tá? Então esses são os objetivos aí que nós pretendemos atingir na aula de hoje, tá? E eu gostaria que os irmãos que for tendo qualquer dúvida aí, irmãos, vai colocando a dúvida aí. Se porventura eu não perceber, põe de novo até eu ver, dá um toque aí que vira e mexe, eu tô olhando aqui os comentários, tá bom? Para a gente ser edificado junto, né? E se eu não souber responder, eu glorifico a Deus que eu tenho meus pastores que estão assistindo a aula, que vão me ajudar e certamente vão saber mais do que eu para poder responder caso eu não saiba, amém? Então vamos lá. Introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na Nova Aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Tá? Então esses são os 3 objetivos que nós já havíamos falado. A igreja pentecostal, ela usa muito a palavra mistério. É mistério, é mistério. Mas vamos colocar aqui que isso é um linguajar do povo pentecostal, tá?
ele fala, associa muito o mistério a dar lugar, a sentir a presença de Deus, né? A coisas que a gente não entende com os nossos olhos humanos, mas na verdade, né, biblicamente falando, o mistério revelado é a igreja, tá bom? A gente usa esse linguajar, fala manto, mistério, a gente tem vários linguajar próprio nosso, né? Do povo pentecostal. Mas tem outros significados que é uma maneira nossa de expressar acerca das coisas espirituais aí que a gente não, quando a gente não entende, quando a gente não tem a revelação do porquê daquele movimento, né, daquela imposição de mãos ou daquela unção, né? Mas a gente usa essa palavra, mas o mistério, biblicamente falando, é a igreja, tá? Que estava oculta, mas que foi revelada através do ministério da reconciliação que Cristo, né? Que através de Cristo foi manifestado na terra, tá bom? Então é isso aí. O mistério oculto no Antigo Testamento, tá? Eu não vou ler tudo, vou ler as partes principais para a gente poder ter uma aula mais dinâmica e mais interessante também, tá? Mas isso não significa que os irmãos não devam ler aí nas suas casas, até mesmo antes da aula acontecer. Então tá, o conceito bíblico de mistério, do grego mysterion, não sei se é assim que se pronuncia, mas tá escrito assim. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Então, mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica uma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, tá? Então, o significado da palavra mistério, tá? O mistério que esteve oculto é a igreja, tá? O significado da palavra mistério, isso aí, é a igreja Edgar Tomar, isso mesmo. Então, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. E qual que era esse segredo e doutrina secreta, né? Que foi revelado aos apóstolos e aos profetas? A igreja, tá bom? É exatamente isso aí, Edgar. Então, não se refere a algo misterioso que somente algumas pessoas podem compreender. Não. Ele foi revelado a todos e todos nós podemos compreender o mistério que é a igreja hoje. No cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e que agora foi desvendada em benefício de todos. Vamos na Bíblia? 1 Timóteo 2,4. Cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Então, na Bíblia, o mistério significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então, não é algo particular, só os pastores, só os profetas sabem disso. Não, é algo que tem que ser revelado a todos, né? E é isso que a gente leu aqui em 1 Timóteo. O desejo é que todos sejam salvos, e conheçam a verdade. Todos é todos, irmãos. Todos inclui o ladrão, inclui a prostituta, inclui o pedófilo, inclui o estuprador, inclui o torturador, inclui... Não sei, imagina aí a pessoa que na sua concepção é a pessoa mais vil que possa existir. É para ele também. Então a gente tem que ter esse entendimento. A salvação e a verdade é para todos. Todos podem ser igreja, desde que aceitem, né, a Cristo como seu Salvador, desde que o reconheçam como seu Salvador, amém? Então tá, então vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que eu vou agora. O desconhecimento do mistério, né? Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora, né? Então, antes esse mistério, ele era desconhecido, né? Se você percorrer todo o Antigo Testamento, você vai ver que não se faz menção da igreja, não se faz menção de um único povo. Tem alguns versículos que dão alguns
algumas dicas, alguns toques de que esse é o propósito de Deus, mas nada que seja manifesto de uma forma clara, de uma forma objetiva, para que até os judeus pudessem compreender que a salvação ela estava aberta para todos e que Deus queria uma igreja e não apenas o povo judeu. O propósito de Deus a princípio é que a salvação fosse manifesta a toda a humanidade por intermédio dos judeus. Eles deveriam ser aqueles que iriam evangelizar a terra. Ele era o povo que Deus queria usar como exemplo para mostrar para toda a humanidade que vale a pena querer esse Deus, que vale a pena pertencer a esse Deus. E é por isso que lá no Evangelho de João, ele diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque o propósito inicial, Deus escolheu o povo judeu para manifestar através dele a sua salvação sobre toda a humanidade. Mas eles não creram em Cristo, né? Eles o resistiram, eles o crucificaram. Então o Senhor falou, então a todos quanto me recebeu, né? Eu dou o poder de ser feito filho de Deus. Então agora a responsabilidade, né? De propagar o evangelho e de levar a revelação desse mistério para toda a humanidade não cabe mais aos judeus, cabe à igreja. Ou seja, quer judeus, quer gentios, todos quanto o receber serão considerados, né, feitos filhos de Deus e sendo igreja poderão ter essa responsabilidade de transmitir a verdade para toda a humanidade, né? Foi isso que ele disse, né? E por todo mundo fazer discípulos, Jerusalém, em toda a Judéia, até os confins da terra. Esse é o propósito do Senhor. A princípio, o povo escolhido era os judeus, tanto que era através deles que você vai ver em todo o Antigo Testamento o Senhor realizando muitos sinais, muitas maravilhas através dele, o povo de Israel sendo reconhecido em toda a terra como o povo de Deus, né? O Deus que abriu o mar, o Deus que fez grandes milagres, que deu grandes livramentos, que operou maravilhas, para que a humanidade olhasse para o povo judeu e falasse: opa, eu quero esse Deus. Esse era o objetivo, mas o povo judeu não conseguiu entender esse mistério. Então o Senhor abriu para que todos nós pudéssemos, como igreja, ser os ministradores dessa mensagem. Então tá, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora. O foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, as bênçãos de que os gentios também participariam. E nós vamos ler alguns versículos aqui. O mistério e os profetas da antiga aliança. Nós vamos ler alguns versículos que vão mostrar. Eu vou ler só 2, tem vários aqui, né? Como a gente tem que ter uma aula um pouco mais dinâmica, mas os irmãos podem ler depois os demais versículos, tá bom? Eu quero ler com vocês versículos no Antigo Testamento que já estão anunciando o mistério que esteve oculto, o mistério oculto, que estão dando ali dicas de qual é o mistério oculto, né? No Antigo Testamento, como eu disse, não foi colocado de forma clara, né, como no Novo Testamento, mas já havia dicas de qual era o objetivo e o propósito do Senhor. Vamos ler? Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 3, diz assim: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Para quem Deus fez essa promessa? Quem pode me responder aí? Para quem foi feita essa promessa, irmãos? Por meio de você. Você quem? Quem é esse você? Todas as famílias da terra serão abençoadas. Quem é que pode me responder isso aí? Bora lá, irmãos, que eu tenho mais um versículo para ler aqui, ó. Eu vou ler mais um versículo do Antigo Testamento enquanto os irmãos vão pensando na resposta. Mais um versículo que dá a indicação do propósito de Cristo, do propósito de Deus que foi revelado em Cristo, que é a igreja, um povo. Vamos lá. Isaías 11:10. Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo o mundo. As nações, não é o povo judeu, não é Israel,
as nações se reunirão junto a ele, e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Então tem outros versículos no Antigo Testamento que dão essas dicas acerca do mistério que estava oculto e que foi revelado somente através do ministério de Cristo na terra. Tá bom? Alguém sabe me responder por meio de quem todas as famílias da terra serão abençoadas? Alguém? Eu tô aguardando aí, irmãos. Oh, glória! Terezinha se manifestou. É isso aí, minha amada. Abraão. A promessa foi feita para ele, que a partir dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E todas as famílias da terra são todas as famílias da terra. Não é só uma nação, não é só um povo, né? É todas, né? E todas já está dando a indicação da igreja, né? Do mistério que esteve oculto e foi revelado por meio de Cristo. E qual é esse mistério? O ministério de Cristo foi a reconciliação. Ele revelou o mistério que esteve oculto através do seu ministério na terra, que era o ministério da reconciliação, reconciliar todos com Deus. Louvado seja Deus, os irmãos estão ligados, hein? Então tá. Eles tinham esses, no Antigo Testamento, haviam dicas, versículos ali, Deus manifestava ali algumas palavras, algumas revelações acerca disso. Eles não sabiam como é que isso aconteceria, como que Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Eles não sabiam disso, mas eles sabiam que Deus tinha o objetivo de salvar toda a humanidade. Só que eles fecharam a sua mente, tanto que quando Cristo veio e começou a expressar o seu ministério na terra, eles o rejeitaram, né? Então, mas eles tinham sim respaldo na palavra, no Torá, de que esse era o objetivo de Deus, né? Não sei por que fecharam os olhos para isso, mas vamos lá. Então tá, eles não sabiam que essas barreiras seriam rompidas, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Tá bom, irmãos? Então tá, vamos lá, tópico 2, o mistério revelado no Novo Testamento. A gente falou sobre o que é o mistério, falamos dele no Antigo Testamento, vamos falar agora do mistério revelado no Novo Testamento, tá bom? Então vamos lá. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Ah, Samarone, foi daqui que você pegou a resposta, né? Espertinho. Vamos lá. Então o mistério foi revelado aos apóstolos e aos profetas agora no Novo Testamento, tá? Então Paulo ele destaca a condição de prisioneiro, ele fala do processo de sua vocação e como lhe foi este ministério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Então tá, nós estamos aqui nesse tópico para falar como é que foi revelado o mistério no Novo Testamento. Então aqui nós estamos dando uma prévia do ministério do apóstolo Paulo, né, que foi totalmente confiado e divinamente inspirado pelo Espírito de Deus. Vamos ler? Gálatas 1:12. Tá dando risada, né, Felipe? Samarone, eu vi que você leu. Glória a Deus, porque o Samarone leu a revista, viu, irmãos? Os irmãos venham ler também. É isso aí, Samarone. Vamos lá. Eu quero ler com vocês Gálatas 1:12. Gálatas 1:12, deixa eu pegar aqui. Ah, não foi esse que eu separei o outro versículo. Eu separei 1 Coríntios 2:4, que diz assim, o apóstolo Paulo falando: minha mensagem e minha pregação foi muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Tá? Então, como é que foi revelado o mistério que estava oculto? Pelo poder do Espírito de Cristo. Foi por ele e através dele. Kátia, meu amor,
É a minha amiga, gente. Deus te abençoe, amiga linda. Te amo. Então, o mistério que esteve oculto foi manifesto pelo poder do Espírito no Novo Testamento, né? Por divina inspiração do Espírito Santo, ele foi revelado aos apóstolos e aos profetas no Novo Testamento, tá? E nós vamos ver mais versículos que vão nos respaldar nisso daí. Então, ele enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. E veja bem que o Espírito é o mesmo, porque ele confirma o que já havia sido pré-anunciado no Antigo Testamento, né? Nós vimos ali 2 versículos no Antigo Testamento que já anuncia o objetivo e o propósito de Deus de salvar toda a humanidade, né? Então o Espírito, ele confirma o seu propósito através da revelação que foi dada, né, ao apóstolo Paulo e aos profetas do Novo Testamento, tá bom? Então vamos lá. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, tá? Isso aí já tá ok, os irmãos já compreenderam. Então, essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas e a comunicação dessas verdades. Por fim, agora eu vou chegar onde nós precisamos entender. O anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Nós, igreja, a nós foi confiada a responsabilidade de dar continuidade ao ministério de Cristo. E qual era o ministério de Cristo? Reconciliar o homem com Deus. Então, o ministério da reconciliação, o ministério de salvação a toda a humanidade, a todos quanto reconhecerem Cristo como o Filho de Deus e único suficiente Salvador. Então, a expressão dessa verdade, a divulgação dessa verdade, a propagação dessa verdade, que é o Evangelho, é responsabilidade da igreja. E quem é a igreja? Você e eu. Nós somos a igreja. Então, nós temos a responsabilidade de revelar esse mistério que ainda está oculto para muitas pessoas aí fora e que desconhecem que a salvação também é para elas, que acham que elas não merecem, que acham que elas são muito impuras, que elas são muito pecadoras, que jamais que Cristo olharia para elas. Tem inúmeras pessoas aí fora, irmãos, que acham que não tem a menor possibilidade de serem salvas, que acham que não existe perdão para elas. Tem muitas pessoas nessas condições. E a responsabilidade de propagar essa verdade para eles é nossa, da Igreja de Cristo. Então saiba, mesmo que você não seja um missionário que é enviado para pregar o Evangelho nos lugares mais remotos, aonde, no contexto em que Deus te inseriu na sua vida, é esse aí o lugar que você vai ser igreja e que você vai manifestar para as pessoas o mistério que esteve oculto. É você que vai revelar para eles quem é Cristo e que a salvação e que a restauração e que a transformação está disponível para essas pessoas que estão aí convivendo com você, seja no seu trabalho, seja no meio da sua parentela, no meio da sua família, né? Seja com seus amigos do Facebook, seja na escola onde você estuda, aonde você estiver, você é a igreja e você tem uma responsabilidade. Não se esqueça dela. Não dê um de João sem braço. Faça a sua parte e faça com amor, sabendo que Cristo morreu para que essas vidas que estão ao seu redor sejam alcançadas, sejam transformadas, sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Assim como outrora você foi alcançado porque alguém disse sim para a responsabilidade que tem como igreja e ministrou você. Seja através de um folheto,
seja através de uma canção enviada pelo Facebook, de um versículo, de uma breve palavra ministrada, de uma oração. Seja igreja. Seja igreja. Você pode estar na onde for. Seja igreja. Você tem uma responsabilidade e nós temos que dar continuidade no ministério de Cristo aqui na terra. Tá bom? Então, a magnitude do ministério. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ele fala com muito amor. Ele engrandece esse ministério, porque realmente ele é maravilhoso, né? Ele é a manifestação do amor incondicional e da misericórdia de Deus para com todos os homens. Então, o apóstolo Paulo, ele fala, outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Ninguém tinha pensado nisso, mas Deus já, desde o princípio, nós vamos ver isso. Em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Bíblia, Gálatas 3:28, vamos lá. Esse versículo aqui eu separei. Gálatas 3:28, vamos lá. Não há mais judeus, nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo. Ok? Então não faça distinção, irmãos. Não faça distinção. Não tenha preconceitos. A salvação é para todos, tá? Até para o homossexual. Às vezes nós como igreja erramos e falhamos porque a gente zomba. Às vezes a gente faz brincadeiras, às vezes a gente entra numa onda de brincar e essa postura, ao invés de nos ajudar a ganhar aquela alma para Cristo, faz com que ela se afaste de nós e nunca escute o que nós temos para falar para ela. Então, sabe, não faça distinção entre as pessoas. A salvação é para todos. E se você pretende exercer o seu chamado, a sua responsabilidade como igreja, para com todos, sem distinção, a gente precisa mudar alguma postura, algumas brincadeiras, né? Que são preconceitos antigos que a gente às vezes nem percebe e acaba brincando e acaba falando e às vezes acaba aniquilando uma possibilidade de alcançar um grupo específico para Cristo, tá bom? Precisamos ser sábios para ganharmos almas para o reino dos céus, tá? Então vamos lá. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Até mesmo alguns dos integrantes da igreja primitiva não conseguiram entender assim, logo de cara, que o propósito de Deus era estender a salvação a toda a humanidade. Vamos ver na Bíblia? Vamos ver. Atos 11, versículos do 4 ao 17. Vamos dar uma olhada? É um texto um pouco extenso, mas eu vou falar sobre esse texto e você pode abrir e ver que, de fato, ele está contido ali nessa palavra, nessa passagem. Quando Pedro voltou de Jerusalém, né, os discípulos judeus, né, os discípulos que eram convertidos a Cristo, que tinham se rendido a Cristo, né, não os que não tinham se rendido a Cristo, porque tinha os judeus que tinham se rendido a Cristo e aqueles que não acreditaram. Os que tinham se rendido a Cristo criticaram Paulo. Falaram, você entrou na casa dos gentios e você comeu com eles. Como pode? Você é judeu, você não pode se misturar. Ou seja, eles ainda não haviam compreendido o mistério que estava oculto e que já estava sendo revelado, mas eles não estavam compreendendo. E ali Pedro começou a explicar exatamente como havia acontecido. Ele disse que estava lá na cidade de Jope e enquanto ele orava, num êxtase, ele teve uma visão. E nessa visão ele viu algo semelhante a um lençol grande. E esse lençol descia do céu. E nesse lençol havia preso pelas 4 pontas vindo até onde ele estava. Então imagina um lençol, as 4 pontas desse lençol presa lá no céu e esse lençol descendo. E ele tendo essa visão. Quando ele
ele olhou dentro do lençol, porque o lençol foi descendo, ele conseguiu ver dentro do lençol. Quando ele olhou dentro do lençol, ele viu toda a espécie de animais domésticos e selvagens e répteis e aves. E ele ouviu uma voz dizer: levante-se, Pedro, mate e coma. E ele respondeu, sendo um judeu, sabendo dos alimentos que ele não poderia comer, né? Porque tem toda aquela regra, né? Que foi estabelecida no Antigo Testamento, que todos os judeus seguiam aquelas regras, né? Dos alimentos que eram considerados impuros, dos alimentos que eles não poderiam tocar e comer. Então Pedro respondeu: não, Senhor, jamais comi alguma coisa que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente: não chame impuro o que Deus purificou. Olha só a visão e o mistério sendo revelado para Pedro. Isso aconteceu 3 vezes. Por 3 vezes o Senhor falou a mesma coisa com Pedro, até que o lençol fosse recolhido ao céu. E imagine só, até então Pedro estava assim, o que ele quis dizer com isso, né? Então agora eu posso comer essas comidas, eu posso, né? Ele ainda estava tentando digerir aquilo. Mas o Espírito Santo não deixa nada pela metade. Ele traz a revelação e ele confirma o seu propósito. E em seguida chegaram ali diante dele alguns homens. E chegaram exatamente na casa onde Pedro estava hospedado. E eles disseram, e o Espírito me disse que eu fosse com eles sem nada questionar. Aqueles homens chegaram e o Espírito de Deus falou: Pedro, vai com eles, não questiona. Porque eles foram lá atrás de Pedro, foram buscar Pedro. E o Espírito Santo falou: pode ir, vai e não pergunta nada. E Pedro obedeceu à voz do Senhor. Eram 6 irmãos. E eles foram e entraram na casa do homem que havia mandado aqueles 6 irmãos buscarem Pedro. Quando entrou lá, esse homem falou: um anjo apareceu na minha casa e me disse: envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, que é também chamado Pedro. E ele dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Imagina, irmãos, esse homem estava lá na casa dele. E Deus falou com ele, falou: envie mensageiros até Simão Pedro, que está em Jope, vai lá, deu o endereço para eles, vai lá. E traz ele aqui, porque ele vai te ensinar e vai te dizer como é que vocês vão ser salvos. Quando Pedro ouviu isso, ele entendeu aquela revelação. Por que aqueles homens eram gentios e a salvação havia se estendido sobre a vida deles também. Ele compreendeu aquela visão. Quando Deus falou para ele por 3 vezes: não fale que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Como é que Deus purificou os gentios? Aonde que eu não vi? Lá na cruz. Lá na cruz, né? Foi lá na cruz. Foi lá que ele purificou. O Senhor estava abrindo o entendimento de Pedro para ele entender que Cristo morreu na cruz por toda a humanidade, por todas as pessoas. E todos que recebessem esse sacrifício seriam feitos filhos de Deus, independente da etnia, da raça, da cor da pele, o que fosse. Homem, mulher, entendeu? Então ali, né, nós estamos aqui no segundo tópico da lição para entender no Novo Testamento como é que foi revelado, né, o mistério que estava oculto, como é que ele foi esclarecido, né? Então foi aí, irmãos. Então Pedro respondeu para os discípulos judeus, né, que ele estava explicando como é que ele comeu com gentil, como é que ele entrou na casa de gentil, e ele respondeu para eles: e uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Foi essa a resposta que Pedro deu para os discípulos que estavam criticando ele por ter comido com gentios, por ter estado no meio dos gentios. Tá? Então você vai entrar, irmãos, você é igreja, você vai entrar no meio de pessoas que têm a prática do homossexualismo,
Deus vai enviar você na prisão. Na prisão tem toda sorte de pessoas para evangelizar. E as mais vis, né? As pessoas mais ruins estão ali, né? Então, você vai ser enviado lá. E isso não está errado. Isso está certo. Aquelas pessoas estão no escuro e precisam ser esclarecidas, como este homem aqui que mandou buscar Pedro, acerca da salvação. Como ser salvo? Elas precisam ser esclarecidas. Elas podem até não querer ser salvas, elas podem até desprezar, mas elas precisam saber como ser salvas. E essa responsabilidade é minha e sua. Amém? Então vamos seguir então? Vamos lá para o tópico 3, 9:45, acho que a gente consegue finalizar. Então a gente já entendeu que o mistério foi revelado lá no Antigo Testamento, vimos ali os versículos, vimos como que ele foi revelado no Novo Testamento, e agora a gente vai pasmar. Por quê? O ministério foi pré-estabelecido por Deus. Irmão, presta atenção no que eu vou ler aqui nessa revista agora. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Vixe, agora pronto, hein? Se você prestou atenção no que eu li, agora vai dar polêmica. Evangelista Paula, está me dizendo então que nós somos marionetes e que desde a eternidade o Senhor está nos manipulando? Sabe aqueles negocinhos com umas cordinhas assim? Não estou dizendo isso. Mas é essa a impressão que a gente tem quando a gente lê isso aqui. Como Deus não foi surpreendido no Jardim do Éden? Irmãos, quando Deus criou o homem, é verdade, irmã Sandra. Quando Deus criou o homem, Ele deu ao homem o livre arbítrio. Ele não criou ali robôs, nem pessoas as quais ele pudesse manipular. Ele criou pessoas com intelecto, com personalidade, com vontade própria e com liberdade para escolher aquilo que ela quer ou não quer fazer. Então, quando Deus criou o homem nessas condições, com todas essas liberdades, ele sabia que o homem poderia obedecer, mas ele poderia escolher desobedecer. Então Deus, quando criou o homem, ele desde a eternidade, ele já tinha um plano. Se eles obedecer, vai ser assim. Se eles desobedecer, vai ser assim. E ele não ia criar uma humanidade para destruí-la. Isso nunca foi o propósito de Deus. E ele não queria uma humanidade manipulável, ele queria verdadeiros adoradores, ele queria uma humanidade para ele se relacionar, ele queria filhos, ele queria ali ser nosso pai. Então ele nunca teve o objetivo de destruir a humanidade. Então ele tinha um plano B. Por quê? Por que ele tinha um plano B? Irmãos, porque ele é Deus, ele é soberano. Ele está sempre um passo à frente de todas as coisas. Foi ele quem criou tudo. Então ele sabe de tudo. Então ele, desde a eternidade, quando ele criou ali, quando ele projetou o ser humano, ele também projetou um plano B. Um plano pelo qual, se o homem desobedecesse, ele já teria ali uma saída. Ele já teria ali uma forma de trazer o povo de volta, de reconciliar o povo. Claro que o livre-arbítrio continua valendo. Muitos não querem, muitos simplesmente não querem Deus, não querem essa oportunidade. Mas aqueles que querem, ele recebe de braços abertos. Tá ok até aí, irmãos? Pode perguntar, tá? Que essa parte aqui eu achei meio crítica. Às vezes ela quer dar um nó na nossa cabeça. Então tá. Riquezas insondáveis, né? O apóstolo Paulo fala na leitura bíblica sobre as riquezas insondáveis de Cristo. Essa expressão se refere às maravilhas e providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo,
compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Para o apóstolo Paulo era um enorme prazer, sabe? Pregar o evangelho, mostrar como ser salvo, mostrar o zelo, o amor, o cuidado de Deus desde a fundação do mundo para com toda a humanidade. Então, para ele, revelar o plano divino para a humanidade é algo maravilhoso, né? E isso tem que ser para nós também. Pré-ciência, mais ciência. É isso aí, irmão. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Até aí tudo bem. Deixa eu ver. Tá. Isso aqui acho que não é redundante. Vamos lá. Tá. O eterno propósito em Cristo. Então vamos lá. Desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. 1 Pedro 1:20. Vamos abrir lá. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nesses últimos tempos foi revelado por causa de vocês. Quem foi escolhido antes da criação do mundo? Cristo. Ele já tinha ali o seu objetivo. Mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Ele revelou a Cristo para que ele pudesse revelar o seu propósito por intermédio de Cristo a toda a humanidade, que é o que a gente já falou aqui. Então, vem comigo aqui, irmãos. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja, né? Então, o mistério da igreja faz parte do plano da salvação, porque a salvação não era só para uma nação, é para todos. E a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com um desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Esse plano já tinha sido elaborado. Sabe quando você... Eu costumo fazer isso, né? Com relação às finanças. Quando eu vou dar um passo muito grande, quando eu vou entrar quando a gente vai entrar num financiamento muito grande, eu, por exemplo, sou assim. Quando eu vou financiar um carro, quando eu fui financiar minha casa, eu pensei assim, bom, eu vou pagar com o meu salário, né? Mas se porventura eu ficar desempregado, eu tenho esse plano B. E mesmo se esse plano B não for o suficiente para quitar a minha dívida, eu tenho esse plano C. Então, assim, eu costumo fazer, né? Imagine Deus com toda a sabedoria, né, que ele tem e conhecimento sobre todas as coisas, se ele não estaria preparado para o pecado no Éden. Ele já sabia que tinha essa possibilidade, né? Ele sabia que Adão e Eva poderiam fazer essa escolha, mas ele não criou a humanidade para brincar com ela, nem para que ela fosse destruída. Mesmo eles fazendo a escolha errada, ele já tinha um plano para reconciliar a humanidade com Deus. Que amor é esse, né, irmãos? Que amor é esse? Então a gente fala assim, poxa, então Deus é sádico, Deus criou a humanidade sabendo que ela ia pecar, sabendo que ela ia fazer. Não, não é sabendo. Ele deu a oportunidade, ele deu o livre-arbítrio. E mesmo sabendo da possibilidade de nós fazermos a escolha errada, ele teve misericórdia de elaborar um plano para a gente ter mais uma oportunidade de se reconciliar com ele. Então Deus é maravilhoso, irmãos. O amor dele é inexplicável e constrangedor. A gente não consegue compreender a dimensão desse amor e dessa graça maravilhosa derramada sobre as nossas vidas. Tá ok até aí, irmãos? Qualquer dúvida, perguntem. Então tá. Então, essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história, por trás de todo evento da história, existe um propósito eterno em andamento, né? Você veja que até as coisas ruins que aconteceram tinham um propósito eterno de Deus em andamento por detrás disso. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Se você pudermos, hoje, coloca isso no seu status. Deus é soberano
e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Ele tem o controle sobre tudo. Ele não manipula as situações, mas ele tem o controle sobre tudo. Algumas coisas ele age, algumas outras coisas ele não interfere na nossa opção de escolha, mas ele rege o universo, ele rege. Ele é soberano, ele controla tudo, tudo está sob o domínio e o poder dele, até mesmo nós, só que ele não manipula as nossas vidas, ele nos deixa escolher, mas ele já tem um plano. Só tem duas opções, irmãos, ou você vai obedecer a Cristo ou você não vai. Então tem dois caminhos: Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ou o inferno. É o plano A e o plano B de Deus. E é a gente que vai escolher, né? Deus nunca quis que nós fôssemos destruídos ou que nós perecêssemos no inferno. E a maior prova disso foi ele entregar o seu Filho único, unigênito, para morrer na cruz do Calvário e nos justificar do que era injustificável, né? E nos dar a oportunidade de sermos reconciliados com Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ai, gente, eu não me canso de falar o quanto Deus é maravilhoso, né? Então, tá. Vamos fazer a conclusão da aula? O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas, tá? Que foi o que a gente estudou hoje. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Deus idealizou tudo isso. E Cristo foi quem executou, né? De forma perfeita, obediente, como um cordeiro, né? Mudo, ele foi e obedeceu e fez o plano de Deus se concretizar, né? E meu Deus, que gratidão que eu tenho por isso. Saber que não mereço, que não merecemos, e que ele foi lá e ele fez, e ele foi até o fim. Ele não titubeou, ele não retrocedeu. Ele sabia que ia ser terrível, ele sabia que ia ser muito difícil, mas ele foi até o fim, porque para ele valia a pena reconciliar a humanidade com Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, irmãos, não deixe pessoas ficarem no escuro. Acende a luz. Acende a luz. Aonde você estiver, se permita, né? Se permita que o Espírito Santo de Deus venha brilhar através de você e venha iluminar, venha clarear o entendimento daqueles que desconhecem esse grande amor, que desconhecem essa grande provisão, que desconhecem essa maravilhosa oportunidade de ser justificado, de ser limpo, de ser remido, de ser lavado, de ser transformado, de nascer de novo, de ter uma oportunidade de começar do zero e fazer diferente. Seja luz, seja luz. Não permita que essa maravilhosa graça, que esse maravilhoso plano que Deus idealizou para toda a humanidade esteja oculto para tantas pessoas aí fora. Seja luz, seja bênção. Amém, queridos irmãos? Então eu quero encerrar a aula de hoje. Eu quero agradecer a todos os irmãos. Nossa, gente, a aula tá florida. Não sei se aparece para vocês, para mim aparece. 45 pessoas, agora 2 saiu, 40 tá saindo, pessoal. Eu falei que acabou a aula, o pessoal já tá saindo. Mas, gente, 45 pessoas. Eu fico muito feliz de poder compartilhar a aula de hoje, de ter esse momento com os irmãos, tá bom? Temos o culto presencial hoje da família, tá bom? Na sede e na igreja do Santa Bárbara, tá bom?
Apenas os irmãos do grupo de risco podem estar acompanhando pela live. Os demais irmãos estão intimados a pegar sua máscara e ir para a igreja adorar juntamente conosco, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar para agradecer? Deus Altíssimo e Poderoso, te louvamos e te bendizemos pela rica oportunidade desta manhã de estarmos na tua presença. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, Pai. Não se coloca um candeeiro debaixo da cama, mas se coloca ele no lugar mais alto, porque quanto mais alto ele for colocado, maior vai ser a amplitude da sua iluminação. Mais lugares escuros aquela luz vai alcançar. Então que nós não venhamos nos esconder, Pai, mas que nós venhamos nos colocar no meio da multidão, no lugar onde a luz que habita em nós, que vem do Teu Espírito Santo, venha alcançar e venha clarear e alcançar aonde tem trevas, venha levar luz, Pai. Que o Senhor seja conosco e nos capacite a exercer essa maravilhosa responsabilidade que nos foi confiada. Eu te agradeço pela aula de hoje, Pai, e porque até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe os irmãos até o próximo domingo, se Jesus não voltar antes. Deus abençoe.